Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais uma Quarta Viva e eu quero te convidar a aproveitar esse tempo do início para pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que eles também possam adorar ao nome do nosso Deus. Aproveitando esse momento também, eu te convido a fechar os teus olhos para que juntos possamos entregar esse momento de culto e adoração ao Senhor. E hoje, de forma específica, eu quero te convidar a estar orando pela Igreja Global, pela Noiva de Cristo. Se você pode, do lugar onde você está, feche seus olhos e vamos juntos nos unir em oração. Paizinho querido, muito obrigada pela oportunidade de, como igreja, estarmos unidos aqui, orando a Ti. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor é um Deus vivo e real. Nós te entregamos a Tua noiva, Senhor, aos Seus pés, que o Senhor possa estar purificando as nossas vestes. Desperta a Tua noiva global, Senhor, a Tua igreja, não só do Parque Anchieta, mas espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Que a Tua igreja venha ser um contigo, que a Tua igreja venha crescer em estatura e graça diante do Senhor e venha estar preparada, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, como igreja, Senhor, queremos Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, se você pode, eu te convido a pegar a sua Bíblia em mãos. Eu já estou aqui com a minha. Se você não tem problema. Para que juntos possamos estar fazendo a leitura da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. E diz assim a Palavra do Senhor. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Essa igreja aqui é a igreja de Tessalônica, que surgiu em meio a muito sofrimento, mas mesmo assim recebeu a palavra com alegria. Eu não sei o que você tem vivido, não sei das suas lutas, das suas dificuldades, talvez vivenciado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, até mesmo consigo mesmo em meio aos seus pensamentos. Mas eu sei que nós temos um Deus que age em nós com muito poder. Não é que sempre teremos alegria, mas temos alegria sempre à nossa disposição. Que as nossas circunstâncias não venham determinar o curso da nossa vida. Que as situações ao redor não venham determinar quem nós somos do Senhor. Que as situações ao redor não venham nos impedir de adorá-lo como Ele merece. E é através dessa verdade que eu te convido para que juntos, do lugar onde nós estamos, a adorar o nome do nosso Deus com toda a força que existe dentro de nós. Não uma força porque nós somos super fortes, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Apenas confiarei, nem a morte, nem a vida, marcas ou feridas poderão me separar do teu amor. Se o Senhor comigo está, pra que temer? Mesmo em lutas e perseguições,
Viva a compaixão! Eu tenho certeza que você já decorou o tema, mas eu vou falar de novo porque talvez você não tenha tido tempo de recitá-lo juntamente comigo. Então vamos juntos? Viva a compaixão! E a nossa divisa que está em Gálatas 2:20 que nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é bom podermos falar sobre missões, sabermos que missões é algo que está no coração de Deus. E o nosso Deus convocou a mim e a você para juntos proclamarmos este evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as raças. Eu não sei como está o seu alvo missionário, mas nós, como igreja, temos o compromisso de alcançarmos 17 mil. Normalmente nós passamos desse alvo, mas nós sabemos que ele só será alcançado por meio da minha vida e da sua vida. Por isso, se você ainda não fez o seu alvo, empenhe-se em fazer. Ainda dá tempo. Nós vamos fechar a nossa campanha de missões no dia 6 de junho. Coloca aí na sua agenda. Dia 6 de junho será o dia em que nós vamos concluir a campanha de missões mundiais. Por isso, participe ativamente através da sua contribuição, através da sua oração. E falando em oração, lembramos do nosso relógio missionário. Acho que você lembra de todos os motivos pelos quais nós oramos. Nós oramos pela questão da Ucrânia e da Rússia. Nós também tivemos uma quarta-feira em que oramos para que o Senhor enviasse os recursos. Tivemos também na última quarta-feira um momento de gratidão ao nosso Senhor pela graça que nos alcançou. E nesta quarta-feira nós vamos orar pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo Brasil. E como nós faremos isso? Você trará isso no seu relógio de oração, mas você também poderá fazê-lo por meio da vigília. A nossa Convenção Batista Carioca convoca a todos os servos de Deus, a todas as igrejas, a todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor, para que nesta semana, que será uma semana de carnaval, aonde infelizmente muitas vidas professarão e se entregarão às maneiras piores que possam acontecer, e infelizmente vemos nesta época tantas brigas, tantas guerras, tantas famílias entrando em crise. E nós não podemos ver isso e ficarmos calados. Nós, como Igreja de Cristo, temos uma arma, e sabe qual é ela? A oração. E é por isso que, além do nosso relógio de oração, nós te convidamos, povo de Deus, exército de Deus, para se juntar a todas as igrejas batistas por meio da vigília de oração. Essa vigília ela será online e acontecerá nos dias 21, 22 e 23. Ela acontecerá das 22 horas à meia-noite e ela será transmitida pelo canal do YouTube da Convenção Batista Carioca. Fique tranquilo, porque nós, enquanto Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, também enviaremos os links de transmissão para que você possa participar. Mas enquanto não chegou a vigília, comece o seu momento de oração, para que todo o mal que as pessoas estão intentando fazer neste dia, nesses dias, possam ser paralisados pelo poder do Senhor, e que haja salvação, e que haja paz, ainda que essa não seja a intenção, mas nós cremos que por meio da oração, todas as situações e cenários podem ser mudados. Isso também é missões. Isso também é viver a compaixão. Por isso, viva a compaixão, ore ao Senhor, clame ao nosso Pai. Que Deus muito te abençoe. Como agradecer
o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, não é, estarmos juntos, que bom estarmos reunidos, mesmo que online, para, como igreja, como irmãos em Cristo, como amigos, pensarmos e refletirmos sobre as verdades contidas na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre um dos grandes exemplos de fé que nós encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Este exemplo de fé é o de Moisés. E por isso mesmo eu gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus,
capítulo 11, onde nós leremos apenas 2 versículos, os versículos 24 e 25. Veja e ouça o que o texto nos diz. Diz-nos assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Na carta aos Hebreus, nós encontramos o autor enfatizando a necessidade de vivermos pela fé, vivermos confiando em Deus, vivermos depositando em Deus toda a nossa confiança. E para tanto, ele cita vários exemplos. Ele começa citando o exemplo de Abel, que, como está escrito, ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o oferecido por Caim, o seu irmão. Melhor porque era um sacrifício fundamentado na fé de um homem que procurava viver em conformidade com os padrões estabelecidos por Deus. Ele fala sobre Enoque, aquele patriarca que, ao longo da sua existência, se ativou em andar com Deus. E é maravilhoso lermos que Enoque andou com Deus. Enoque caminhava com Deus. Enoque fez de Deus o seu companheiro de jornada, um ato de fé. Ele fala sobre Noé, aquele homem a quem Deus, em um determinado dia, disse: Noé, eu vou destruir a terra, e vou fazê-lo porque a terra está cheia de violência, e vou fazê-lo porque os homens simplesmente voltaram as costas para mim. E vou fazer porque não há mais alternativa. Mas, para você e para a sua família, haverá livramento na arca que você construirá. E Noé levou 120 anos construindo uma arca. É evidente que durante aquele tempo ele foi criticado, foi alvo de zombarias, mas ele se manteve fiel, ele se manteve firme. E a Bíblia diz que quando o dilúvio veio, somente ele e os membros da sua família escaparam. Um ato de fé. O autor fala sobre
Abraão e Sara, aquele casal a quem Deus escolheu para dar origem ao povo de Israel. O problema é que aquele casal não tinha filhos. Sara era estéril. Mas Deus prometeu que eles seriam os pais de uma grande nação, de um grande povo. Por meio deles, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Era uma família que Deus estava usando para, por meio dela, abençoar outras tantas. E Deus cumpriu a sua promessa. Abraão e Sara esperaram 25 anos, mas depois, quando Abraão já tinha 100 anos, Isaque nasceu e a promessa foi cumprida. Mas no texto que lemos, nós vemos a história de um outro personagem cuja vida foi marcada pela fé, e este foi Moisés. E ao olharmos para a vida dele, nós vemos com muita clareza os efeitos que a fé produz na vida do ser humano. Os efeitos que a fé em Deus propicia à criatura humana. O texto começa dizendo que, pela fé, sendo Moisés já homem, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés havia sido adotado por aquela mulher. Então ele era um príncipe. Era um homem que tinha status, poder, influência, autoridade, riqueza, enfim, todas as coisas que um príncipe, que um nobre, que alguém que fazia parte da família do rei possuía. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, quando Moisés já era homem feito, quando ele já tinha 40 anos, ele abriu mão disto. Diria alguém, mas como? Como é que um ser humano pode abrir mão de tantos privilégios, de coisas que outros tantos gostariam de ter, gostariam de vivenciar, gostariam de experimentar, mas ele, Moisés, conscientemente abriu mão disto. O que o levou a fazer isto? A Bíblia diz que ele o fez porque ele não queria perder as bênçãos eternas por causa dos prazeres transitórios do pecado. Ele, Moisés, já àquela altura, com 40 anos, havia
sido educado ainda já nos primeiros dias da sua vida, nos primeiros anos da sua vida, pela sua mãe, pelo seu pai, que eram hebreus, que vivenciavam a promessa. E Moisés certamente ouviu dos seus pais que Deus havia feito uma promessa a Abraão, a promessa de fazer deles uma grande nação, de que Deus iria abençoar aquele povo. Mas muito mais do que isto, de que aquele povo teria uma comunhão, um contato especial com Deus, bem como uma missão específica na terra. Moisés sabia que estava vivendo numa corte rica, possuidora de todos os bens possíveis ao ser humano naquela época, mas ele estava vivendo em meio a riquezas corrompidas, em meio a bens que com o passar do tempo se perderiam, eram transitórios, eram prazeres ilusórios, seriam apenas por alguns anos, mas depois eles deixariam de existir. E aí Moisés disse: não, eu prefiro abrir mão disto. Eu prefiro abrir mão disto. O custo desta decisão é a perda desses prazeres transitórios, mas o lucro é muito maior. São os prazeres eternos. O prazer de estar dentro da vontade de Deus, de estar no centro do querer de Deus e de saber que há uma herança eterna para mim. Uma escolha na fé, uma escolha baseada na fé. Mas o texto também diz, queridos, que além disto, Moisés recebeu de Deus forças, coragem para enfrentar as oposições. E é exatamente este, queridos meus, um outro efeito da fé. Quando a gente deposita a nossa fé em Deus, a vida não se torna mais fácil. Ela não passa a ser isenta de problemas e dificuldades. Essas coisas continuarão acontecendo, até porque Jesus deixou isso muito claro quando afirmou que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que acontece de uma maneira muito especial é que Deus nos dá forças, é que Deus nos dá coragem, é que Deus nos dá ousadia para enfrentarmos as dificuldades da vida e enfrentarmos as oposições, enfrentarmos as lutas. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés havia deixado o Egito quando ele tinha 40 anos, e durante 40 anos Moisés viveu lá no deserto de Midian. E foi exatamente quando Moisés tinha 80 anos que Deus manifestou-se a ele e disse: Moisés, volta ao Egito.
volta para libertar o meu povo. Volta porque eu quero fazer de você um instrumento de libertação. No primeiro momento, Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó? Quem sou eu? Eu não disponho de recursos, eu não disponho de meios. Além do mais, certamente Moisés pensou: o Senhor sabe que em voltando ao Egito, Faraó me matará. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou me expor? Como é que eu vou realizar esta obra se eu não tenho nenhum recurso? A obra era sobrenatural. Moisés entendia isso. Mas foi exatamente aí que Deus disse: Moisés, eu vou estar contigo. O que é que você tem nas tuas mãos? Porque Moisés olhou e disse: o que é que eu tenho? Uma vara seca. Isso não quer dizer que eu vou ter que enfrentar Faraó e os seus exércitos com esta vara. E Deus disse: lança a terra. E Moisés lançou a vara à terra. E a vara se transformou em uma cobra. E Deus disse: Moisés, agora vai e pega a vara. E Moisés, que no primeiro momento estava fugindo daquela víbora, foi e pegou, e novamente a cobra se transformou em vara. Coloca a mão no teu peito. E Moisés a colocou, e quando olhou, a mão estava enferma, leprosa. Coloca outra vez, e a mão estava curada. Então Deus disse: Moisés, vai. E Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei como falar. Eu não sei falar. Escolhe outro. E Deus disse: eu vou mandar o teu irmão Arão contigo, mas você vai. E Moisés foi. Enfrentou dificuldades. Faraó se opôs tenazmente, mas Moisés se manteve firme. Sabe por quê? Porque ele havia depositado a sua fé em Deus. Ele se manteve firme porque Deus lhe havia dado coragem, ousadia. A coragem e a ousadia resultante daquele que sabe que Deus está com ele, de que Deus é um socorro presente, de que Deus é o nosso protetor. Queridos, a fé, ela também faz algo maravilhoso. Ela, além de nos propiciar coragem, ousadia, ela também, queridos meus, nos faz levar a sério os avisos de Deus. Porque houve um momento em que Deus disse: Moisés, eu vou enviar sobre a terra do Egito a 10ª praga. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Durante algum tempo, Deus havia falado a Faraó, aos egípcios, mas eles não se converteram. O coração deles tornou-se cada vez mais endurecido. E Deus disse: você vai fazer uma coisa, Moisés.
reúne as famílias dos hebreus, sacrifica um cordeiro, realiza uma festa pascual à meia-noite. Mas você irá fazer uma coisa. Você vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar nas vergas das portas. E à meia-noite, quando vocês estiverem reunidos, o anjo da morte vai passar. E na casa onde não houver o sinal do sangue, a marca do sangue, o anjo da morte entrará e ceifará a vida do primogênito. Eu acredito que durante o dia, enquanto os hebreus marcavam as portas das suas casas com o sangue do cordeiro, os egípcios olhassem com uma certa estranheza e perguntassem: o que é que vocês estão fazendo? Por que é que vocês estão marcando com sangue as portas das casas de vocês? Certamente, alguns disseram, se não todos, é que à meia-noite o anjo da morte passará sobre o Egito. E Deus disse que as portas que não estiverem marcadas com sangue, por aquela porta entrará o anjo da morte e ceifará a vida do primogênito. Certamente eles riram, eles não acreditaram, e eles disseram: isto é utopia, isso não vai acontecer, até porque é ilógico. À meia-noite, em meio à escuridão, como é que o anjo da morte vai ver um sinal de sangue? É impossível. Além do mais, se realmente o anjo da morte passar, o que é que poderá impedi-lo de entrar? Um mero sinal? Uma mera marca? Moisés creu. Os hebreus creram. Marcaram as portas das suas casas com o sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que em nenhuma casa dos hebreus houve morte. Eles levaram a sério os avisos de Deus. Irmãos meus, amigos meus, é necessário que nos lembremos de que Deus continua, por meio da sua palavra, veiculando avisos. Avisos que nós precisamos levar a sério. Avisos nos quais devemos crer. É importante levar a sério isto, e isto é um ato de fé. Finalmente, pela fé, nós podemos ultrapassar obstáculos aparentemente intransponíveis. Dizemos isto porque o povo saiu à meia-noite e começou a caminhar. Até que alguns dias depois eles chegaram às margens do Mar Vermelho.
como atravessar aquele mar. Era impossível. Mas Deus mandou que eles não entrassem em crise, mas que se acampassem diante do mar. E eles fizeram. Faraó soube que eles estavam acampados, então reuniu os seus exércitos, dizendo: eles estão confusos, eles estão perdidos, vamos lá, vamos trazê-los de volta, vamos reescravizá-los. E eles foram. E de repente, os hebreus ouvem aquele tropel de cavalos. Ouve os gritos dos egípcios. Olham para trás e veem aquela multidão de soldados de carros vindo ao encontro deles. Eles se inquietam, eles temem. E o que Moisés diz ao povo é: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Não entrem em pânico, não percam o controle, não se desesperem, aquietem-se. Esta continua sendo a mensagem de Deus para nós, nos dias em que nós vivemos, quando vemos tanta violência, tantos problemas, tanta crise, tantos perigos pairando sobre a nossa vida. E a tendência nossa é nos inquietarmos, mas o que Deus diz é: aquietai-vos, tranquilizai-vos, esperai e vede o livramento que o Senhor vos dará. E foi exatamente isto que aconteceu. Os egípcios vieram e Deus disse a Moisés: toque as águas do mar. Moisés tocou, de maneira sobrenatural, abriu-se um túnel no meio do mar e os hebreus passaram são e salvos. E a Bíblia diz que enquanto os hebreus chegaram do outro lado do mar, os egípcios morreram submersos naquelas águas. Então, a fé nos possibilita a ultrapassar obstáculos, barreiras humanamente impossíveis, aos nossos olhos intransponíveis, mas quando a nossa vida está fundamentada em Deus, o impossível se torna possível. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele faz por nós. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele faz coisas que ultrapassam as nossas melhores expectativas. Confie em Deus, deposite a sua confiança, a sua fé nele. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé em ti e que em meio a todas as situações da vida, nós possamos focar os nossos olhos no Senhor, para do Senhor recebermos forças, sabedoria, poder
para termos as orientações das quais necessitamos. Ultrapassarmos as barreiras e nos constituirmos em exemplos claros do teu poder. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma Quarta Viva e que palavra abençoada! Se você anotou, por favor, compartilhe essas anotações com outras pessoas, para que elas também possam ser tão abençoadas quanto você aí na sua casa, tenho certeza que foi também. Meu irmão, eu não posso deixar de te avisar também que no link da descrição desse vídeo do nosso culto está o link para os pedidos de oração. E é muito importante porque através desse link nós podemos orar por você enquanto igreja. Se você teve dificuldade de visualizar esse link, sinaliza aqui no chat que nós vamos estar te ajudando. Outra coisa, tem irmãos que ainda não se encontram no grupo do WhatsApp de nossa igreja. E é muito importante porque lá nós colocamos todos os informes durante a semana da programação de nossa igreja. Aproveito para informar que as nossas redes sociais estão ativas a todo vapor, inclusive o Instagram com @Igreja do Parque Anchieta. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga lá para ficar atento também às informações, não só da igreja, como dos adolescentes, dos jovens e as outras programações que se seguem. Bom, que Deus te abençoe e até domingo!